Fala galera, seja muito bem-vindo aqui para mais um podcast. Sabe que a proposta do podcast é diferente dos demais conteúdos, as lives. Se você não sabe, eu tenho live ali, a gente tem live no TikTok todas as segundas-feiras, às 19h30, horário de Brasília. A gente também tem os nossos devocionais semanais no YouTube. Mas a proposta do podcast, que ele não só vai para o YouTube, mas também para as plataformas de áudio, para o Spotify. A proposta do podcast ela é um pouco diferente. Aqui a gente tem uma conversa um pouco mais aberta, uma conversa um pouco mais profunda e uma conversa um pouco mais longa. Proposta que a gente realmente mergulhe em águas mais profundas. Então, seja muito bem-vindo. Saiba que se você está aqui, como eu sempre digo, não foi através de um simples link, não foi através de um compartilhar, não foi pelo hábito de você estar inscrito no canal e consumir os nossos conteúdos aqui semanalmente, ou no caso do podcast, quinzenalmente, mas acima de tudo isso está a vontade soberana do nosso Senhor Deus, tá? Que permitiu que você estivesse aqui, que permitiu que você tivesse acesso a este conteúdo, porque hoje Ele quer se comunicar contigo através da sua palavra. E nós hoje juntos iremos nos assentar ao redor das Escrituras. Sabe, enquanto eu gravo este conteúdo para você, este podcast, enquanto eu gravo esse episódio, nós temos vivido dias de muita tensão geopolítica, né? A gente tem vivido, saído notícias a todos os instantes de ataques de Irã a Israel, de Israel ao Irã, intervenção dos Estados Unidos, resposta do Irã à base dos Estados Unidos no Catar. Essa notícia saiu hoje. E a gente começa a ficar meio com medo, que é natural. Alguns começam a se lembrar das promessas bíblicas, das promessas de Jesus, dizendo, quando ele disse, vocês ouvirão falar de guerras, de rumores de guerras, mas não desanime. Algumas pessoas começam a tentar ir para Apocalipse e encontrar ali prenúncios de conflitos que nós estamos vivendo. Mas sabe, o Evangelho, ele tem uma promessa de uma paz que será estabelecida. Paz essa que nós já podemos começar a experimentar nos nossos dias. Paz essa que nós já podemos começar a experimentar aqui na Terra. E hoje eu quero estudar contigo sobre a dinâmica na sala do trono e o que ela pode nos ensinar a respeito de um rei que reinará e cessará cada um desses conflitos. Sobre para onde os nossos olhares, em meio a todo esse caos que nós estamos vivendo, para onde os nossos olhares devem estar apontados. Antes de tudo, eu quero trazer para você informação. Além de tudo, além da questão teológica, de Bíblia, espiritualidade, que a gente sempre trata aqui nos nossos canais, no Instagram, principalmente no YouTube, eu procuro trazer sim a informação correta, para que a gente não saia por aí desesperado e espalhando desinformação. O que está acontecendo, por mais terrível que seja, por mais que já tenha notícia de mortes, de feridos, de lugares destruídos, o que está acontecendo entre Irã e Israel ainda não se configura tecnicamente como uma guerra. Você sabia disso? Guerra realmente está acontecendo na Rússia, na Ucrânia. Guerra está acontecendo em outros lugares do mundo, como no Sudão. Esses lugares realmente estão vivendo períodos de guerra, né? A Rússia, por exemplo, já está em guerra desde 2022. O que está acontecendo ali entre Israel e Irã são ataques, contra-ataques, realmente rumores, mas ainda não se configura uma guerra, muito menos uma guerra mundial que precisaria de uma série de outros eventos mais profundos, envolvimento de outros países, de outras alianças. Então, não é tempo assim de profundo desespero. É claro que a gente fica preocupado, é claro que a gente procura ir para as Escrituras buscando alguma resposta, buscando algum conforto, e a Escritura nos fornece isso. Mas fica aí essa notinha de rodapé, para que a gente se mantenha atualizado, se mantenha conectado, sabe? O Evangelho, ele não é uma mensagem desconectada das questões atuais, das questões geopolíticas, dos conflitos, não está desconectado disso, não. O Evangelho está profundamente conectado às questões do dia a dia. E fica essa ressalva para que a gente se mantenha atualizado, mas atualizado com as informações corretas, ok? Em meio a tudo isso, para onde os nossos olhares devem estar apontados? Vamos para as Escrituras, para Apocalipse. Apocalipse, no capítulo 4, nós iremos ler ele todo, é um capítulo bem curtinho.
Mas existe aqui uma mensagem de esperança para mim e para você hoje. Apocalipse, capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: Depois dessas coisas, olhei e adiante de mim estava uma porta aberta nos céus. A voz que eu tinha ouvido no princípio falava comigo como trombeta, que disse: Suba para cá e mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito Santo, João dizendo aqui para você e para mim, e diante de mim estava um trono, e nele estava sentado alguém. Então João começa aqui a ter uma visão. Depois que a voz que ele tinha ouvido no início, que falava com ele com voz de trombeta, diz assim: suba para cá, porque eu quero te mostrar coisas mais altas. Suba para cá, porque eu quero te mostrar coisas mais profundas. Suba para cá. E eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente ele descreve. Imediatamente ele diz: me vi tomado pelo Espírito Santo. Eu não tinha mais o controle da situação. Imediatamente eu estava imerso. Imediatamente eu estava, sabe, quase como que aquele óculos de realidade virtual, que a pessoa entra em outra realidade, em outra dimensão. E aí ele olha para cima e ele vê um trono, só que nesse trono estava sentado alguém. O que é um trono? É o lugar onde se senta uma autoridade. É o lugar onde se senta um rei. Então ele olha para o trono, aquele lugar que fala sobre autoridade, aquele monumento que fala sobre reinado, aquele monumento que fala sobre governança, que fala sobre liderança, e nele estava sentado alguém. Vamos continuar o texto no verso 3. Aquele que estava sentado no trono, ele tinha um aspecto semelhante a jaspe. Então aqui João começa a descrever o aspecto daquele ser que ele viu assentado no trono e que reinava. Ele era semelhante a jaspe, sardônio, que são pedras preciosas. E aqui começa uma descrição e aqui eu vou precisar que você, junto comigo, force bem a sua imaginação, exercite a sua imaginação nesse momento, porque é surreal o que começa a acontecer daqui para frente. Tinha aparência semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono. Aparência de jaspe e sardônio, um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, estava ao redor do trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos. Então, tudo que nós estamos lendo até este momento fala sobre governo, liderança, reinado. Por quê? Fala de trono. Tronos. E nesse trono estava sentado alguém. Verso 4. Ao redor do qual estavam 24 tronos, e assentado neles haviam 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. E do trono, então ele fala dos 24 tronos, ele descreve quem estava sentado nesses 24 tronos. Mas ele não se delonga na descrição dos 24 tronos, porque ele estava impressionado com o trono que estava no meio. Por que no meio? Porque os 24 tronos estavam ao redor. Se eles estavam ao redor, porque esse trono estava centralizado. E nele estava sentado alguém que era mais poderoso, que era mais imponente, que era mais belo, que chamava muito mais a atenção. Tanto que João nem se delonga na descrição dos demais. E ele volta para a descrição desse trono que estava no meio. Do trono saíam relâmpagos, olha isso, relâmpagos, vozes e trovões. Ele experimentou, você está num lugar com várias pessoas ali conversando, de repente começa a fechar o tempo. Ou você está no trabalho, está na escola e de repente o tempo começa a fechar. Ou você acordou num dia muito chuvoso, você foi para a escola, para a faculdade, para o trabalho. É aquele dia de tempestade mesmo e existem alertas, o alerta que a gente recebe no celular. Tome cuidado, alerta de tempestade. E vem aquele raio assim, a gente fica com medo. Vem trovão, todo mundo fica meio assustado, meio preocupado. Já tira as coisas da tomada. Imagina, cara. Porque aqui está descrito no plural. Do trono saíam relâmpagos. Vozes. Trovões. Não era um trovão, não era uma sequência. Não, eram trovões. Uau.
raios. A gente não sabe quanto tempo que João ficou vendo aquilo, mas se ele fala trovões e relâmpagos, é porque ele ficou tempo suficiente para ver mais de um. Relâmpagos, trovões, vozes que saíam do trono, né? Um lugar, um trono que era envolvido de muito som. Havia muito som naquele lugar, além da aparência daquele que estava sentado no meio. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo como um mar de vidro, claro como cristal. Vale ressaltar, é algo tão surreal que João, ao ter a visão e ao descrever essa visão para nós, ele tem que se utilizar de elementos humanos para tentar descrever aquilo que ele estava vendo. Tanto que ele nunca é assertivo, ele dificilmente crava aquilo que ele está vendo. Olha, o que eu estou vendo é algo como um cristal. O que eu estou vendo é como um mar de vidro, é como esmeralda, é como um arco-íris. Porque era tão. Era impossível de explicar humanamente falando. Então ele tinha que se utilizar de elementos humanos, que eu e você conhecemos, para tentar aproximar a nossa imaginação daquilo que ele estava vendo com seus próprios olhos. No centro, ao redor do trono, haviam 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente quanto atrás. O primeiro parecia ser como um leão, o segundo como um boi, o terceiro tinha o rosto como de homem, e o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas, e era cheio de olhos, tanto ao redor como por debaixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Uau! Agora a gente descobre. Ele diz, realmente, quem estava no centro recebendo adoração. Quem tinha aparência como de jaspe, como de sardônia. Agora João diz o nome daquele que estava sentado no trono maior que ficava no meio, na qual ao redor haviam outros 24 tronos, no qual adiante ao redor haviam outros 4 tronos. Melhor, outros 4 seres viventes. Só que esses 4 seres viventes, eles não estavam ali parados. O seu aspecto era um aspecto como que de homem, como que de boi, mas havia algo ali. Estes seres eram cobertos de olhos, na frente e atrás. Estes seres possuíam cada um 6 asas, e nas asas tinham olhos, na frente, atrás e por debaixo da asa. Provavelmente, aquilo que eles estavam vendo, ou quem eles estavam vendo, contemplando e dizendo Santo, 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 era tão belo que 2 olhos não eram suficientes. Aquele que estava sentado num alto e sublime trono, Deus Altíssimo, revelado agora por João, aquele que estava nos lábios da canção que os seres viventes entoavam, era tão belo, é tão belo, que os seres viventes possuíam sei lá quantos olhos, mas 2 olhos não eram suficientes para contemplar tamanha beleza. Você imagina sendo um trono no meio. Desse trono saíam relâmpagos, vozes, trovões. Diante desse trono haviam 7 lâmpadas de fogo. Diante do trono saiu um mar como de vidro, um mar claro como cristal. Ao redor do trono existiam outros 24 tronos. Haviam seres viventes ao redor do trono que estavam cantando incessantemente a mesma coisa: Santo, Santo, Santo. Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso que era, que é e que há de vir.
com olhos da frente e atrás, para poder contemplar a santidade, a beleza, a liderança, a governança. E a gente começa a entender agora um pouco a dinâmica. A gente entendeu o vislumbre da sala do trono. E a gente começou a entender e vai dar prosseguimento agora a entender como que era essa dinâmica. O que acontecia ali, o que acontece, o que está acontecendo lá neste momento. Verso 9. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono. Então vamos lá, só para a gente entender. Aqui a gente tem uma descrição um pouco mais clara, um pouco mais detalhada de como era essa dinâmica. No centro você tinha um trono. Ao redor do trono você tinha 24 tronos. Vamos lá, é muito trono, né? Ao redor do trono principal você tinha outros 24 tronos. Nesses 24 tronos estavam assentados 24 anciãos. Ao redor do trono principal haviam seres que eram cobertos há seres que são cobertos de olhos da frente e atrás. Porque quem está no centro é tão belo que eles precisam de mais do que 2 olhos para poder contemplar. E eles cantam, e a Bíblia diz que todas as vezes que eles cantam, que eles adoram, e a Bíblia diz que eles cantam e adoram incessantemente, sem cessar eles cantam Santo, 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 é o Senhor Deus poderoso. Eles fazem isso sem cessar, e todas as vezes que eles fazem essa declaração, todas as vezes que eles cantam essa canção, que é sempre, os anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono. Então toda vez que eles cantam Santo, 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 os anciãos se prostram. Só que a Bíblia diz que os seres viventes cantam Santo, Santo o tempo todo. Então os anciãos vivem prostrados. E o verso 10 diz assim: eles lançam suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a honra, glória e poder. Porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Você consegue conceber uma cena como essa? Eu falei que você ia ter que exercitar a sua imaginação. Mas olha o que está acontecendo aqui. Aquele que está sentado no trono, ele é tão belo. Ele é tão digno. Ele é tão poderoso, ele é tão rei. Que existem outros 24 tronos que também falam sobre governo. Existem 24 anciãos que têm coroas. Mas eles abrem mão da coroa para viver prostrado. Viver prostrado não é se prostrar um pouquinho, não é se ajoelhar um pouquinho ali, um minutinho, fazer oração e levantar. Não. Eles vivem prostrados. Por que eles vivem prostrados? Porque a Bíblia diz que eles se prostram todas as vezes que os seres viventes cantam santo. Só que os seres viventes cantam santo o tempo todo. Então eles vivem sua vida no chão. Eles vivem uma vida prostrados. Eles vivem uma vida reconhecendo Tu, Senhor, Deus nosso. Talvez o nosso grande problema seja que a gente desaprendeu a viver prostrado. É claro que estou dizendo literalmente, mas estou falando de um espírito prostrado, de uma vida prostrada, de uma vida que reconhece que mesmo que as notícias não sejam das melhores, que o mundo caminha para um conflito mundial, possivelmente, existe alguém que está sentado no verdadeiro trono. Que é belo. A gente não para pensar nisso, né? Que Deus é belo. Como é que eu sei que ele é belo?
que 2 olhos não eram suficientes para os seres viventes. Ele é tão belo que eles não conseguem fazer outra coisa a não ser olhar para ele e cantar o quanto que ele é santo, o quanto que ele é digno. Às vezes quando o louvor na igreja passa de 20 minutos, a gente já se cansa. Não consegue nem ficar em pé. Já senta, já cruza os braços. Porque a gente não está vislumbrando, a gente não está se permitindo ser vislumbrado. A gente não está se permitindo ser tocado e liderado por quem está sentado no trono e tem aparência como de jaspe, como de sardônio. Trono esse que desse trono saem relâmpagos, trovões, vozes. A gente passa a vida correndo atrás de uma coroa no futuro, quando Jesus voltar. Mas aqueles que também têm trono, além de coroa, eles também têm trono. Eles abrem mão da coroa para viver prostrados. Talvez seja esse o problema, ou o motivo pela qual a gente se desespera tanto diante de notícias como as que a gente tem ouvido. A gente não está vivendo uma vida prostrado. Uma vida prostrada tem a ver com a consciência de que existe um rei poderoso, acima de tudo e todos, que governa e reina com justiça, que é digno. Por quê? Porque criou todas as coisas. Digno de receber honra, glória e poder. Por quê? Porque criaste todas as coisas. Por tua vontade, elas existem. Elas não só foram criadas, mas elas existem. Elas continuam existindo por tua vontade. Só que não acaba por aqui. O verso 5, ele é basicamente uma continuação. Ou melhor, ele é uma continuação. Vale ressaltar que originalmente a Bíblia não foi dividida entre capítulos e versículos. Então é uma continuação. Verso 5, capítulo 5, verso 1 diz assim: Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo. Vamos lá. Desculpa, eu estou sendo tocado por essa revelação aqui agora. Isso não é sentimentalismo. Estou bem consciente daquilo que eu estou fazendo. É que é muito difícil não ser tocado por uma revelação tão profunda. Por imagens mentais tão belas que a Escritura nos oferece. Vamos lá. Vamos prosseguir. Vamos ler de novo o verso 1. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso, proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. A gente vê uma descrição poderosíssima daquele que está sentado no trono, Deus poderoso. Só que o relato continua. E João diz que ele vê um anjo poderoso. Não era qualquer anjo. Um anjo poderoso, possivelmente um anjo grande, imponente, com uma voz forte, que faz uma pergunta, solta a pergunta assim no ar, proclamando em alta voz: Por favor, quem é digno de abrir o livro? Me diga, quem é digno de abrir o livro e de romper os selos? Só que esse anjo, ele ficava no vácuo. Ele falava em alta voz e não havia resposta. Porque João, ele descreve que não havia ninguém, nem no céu, nem na terra. Que não era só digno de não abrir o livro. Mas não havia ninguém que era capaz nem de olhar para o livro. Verso 4 começa dizendo: Eu chorava muito. Porque aquilo que era tão belo, aquilo que apontava para governo, para liderança,
para governança, para uma esperança, para reinado com justiça. Meio que se esvai diante de uma cena como essa. Um anjo forte perguntando quem é digno. Só que aí começa-se a ser apresentado um outro personagem da história. Nós vimos aquele que é santo, que é digno, que há seres ao redor do trono o louvando e o olhando. Mas existe também um outro personagem. Eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore. Hoje, Deus está te falando: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Um outro personagem. Apresentado como um cordeiro. Deus estabelece sobre o seu povo, em Êxodo, no capítulo 12, um novo ritual. Deus estabelece, na verdade, lá no início, lá em Gênesis, logo após a queda do ser humano, o sacrifício de um cordeirinho imaculado. Existe um aspecto dentro da teologia que é chamado o proto-evangelho, que é o evangelho sendo anunciado antes dele acontecer, propriamente dito. E ali em Gênesis capítulo 3 você vê o primeiro proto-evangelho. Um cordeirinho que havia sido sacrificado. E esse cordeirinho, sem máculas, branquinho, que era sacrificado, sem ter culpa de nada, ele apontava para o cordeiro que viria e que morreu no nosso lugar. Mas o ancião toca no braço, toca no ombro de João e fala: não chores, porque eis que o leão. Jesus Cristo se entrega como um cordeiro, mas voltará como um leão. Por que leão? Diante de qualquer animal imponente, forte, leão não é nem o animal que mais mata. O hipopótamo, por exemplo, mata muito mais do que o leão. Por que o leão? Para te explicar, eu vou ter que falar um pouco da fisiologia ou do mecanismo de funcionamento humano. Sempre que você está falando, eu que estou falando para você agora, você está me ouvindo, toda vez que você está conversando, uma frequência é emitida que vibra dentro de você. Por isso que é muito estranho quando você grava um áudio, você ouve o seu próprio áudio, porque você está ouvindo a sua voz, mas a vibração dentro de você não está acontecendo. Então eu estou falando agora, está sendo emitida uma frequência de vibração dentro de mim. E acontece a mesma coisa com você quando você está falando. A única coisa capaz de provocar esse ruído, que não é a própria voz, que não é a nossa própria voz, a única coisa capaz de provocar este ruído dentro da gente, sem que seja a nossa própria voz, é o rugido do leão. Por isso que não é qualquer animal. Esse rugido pode ser sentido a até 50 metros, até 50 quilômetros de distância. Porque o rugido que é do leão, ele causa uma vibração dentro de mim. Por isso que é o leão. Por isso que todas as vezes que o leão ruge do trono, eu posso sentir. E a grande promessa para nós hoje é: não chores. Porque é isso que o leão da tribo de Judá venceu. E é digno de abrir o livro e de romper os selos. A gente não só tem um ser sentado no meio do trono, um ser assentado no trono, na qual saem relâmpagos, vozes, trovões, na qual há seres viventes belos cobertos de olhos nas asas e no corpo.
Porque 2 olhos não são suficientes para contemplar tamanha beleza. A gente não só tem 24 anciãos prostrados diante desse que está sentado no trono, como a gente também tem o cordeiro, o leão, que é digno de abrir o livro, de romper os selos. O cordeiro e o leão que venceram. O cordeiro que voltará. O leão que voltará e que irá rugir e que irá extinguir todo o governo maligno da terra e que irá extinguir de uma vez por todas o mundo de pecado na qual nós estamos vivendo e enxugará dos olhos toda lágrima. Calma que não acabou. Vamos lá. Preciso dos pentecostais agora comigo. Depois vi um cordeiro. Depois eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto. Ou seja, um cordeiro que possivelmente tinha alguma marca, alguma cicatriz, que passava a ideia de ter sido morto em algum momento. E esse cordeiro estava em pé no centro do trono. A gente, desde o capítulo 4, a gente viu um trono no meio de outros tronos, no meio de seres viventes, no meio de um arco-íris, mas agora um cordeiro está no centro do trono. É até dicotômico. Um cordeiro, um animal tranquilo, um animal inocente, um animal inofensivo, num lugar de governo, no centro. Uau! Isso fala muito sobre o quão o evangelho é paradoxal. Um rei que tem o trono, um rei que governa com o cetro e com a espada. E ao mesmo tempo com a bacia e com a toalha. Esse é o grande mistério, o homem por trás do plano. Vamos lá. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Vamos lá, vamos entender alguma coisa aqui. Desde o início, fala sobre seres, ou sobre um trono, alguém que está sentado no trono, que é belo, que tem aparência como de jaspe, como de sardônio. Observe que a gente está montando um quebra-cabeça. E aí você tem 24 anciãos que vivem prostrados, mas você tem outros 4 seres viventes que eles estão ali louvando, que eles estão cantando. Mas o único momento que os 4 seres viventes também se prostram é diante do cordeiro. Isso não fala sobre hierarquia. Isso é um retrato, uma prova, uma comprovação daquilo que Paulo diz em Filipenses capítulo 2. Na qual diz que o Pai exalta o nome de Cristo sobremaneira. Então Jesus Cristo, depois de se encontrar com Maria Madalena, ressurreto agora, ele volta ao seu Pai, ele se apresenta como sacrifício, ele apresenta as marcas diante do seu Pai, e Deus fala assim, uau! E Deus o exalta sobremaneira. O único momento em que você vê, você só enxerga os seres viventes prostrados a partir do entronizar ao Cordeiro. Não é sobre quem é mais importante. Isso está ligado muito à função. A comprovação de que o nome de Jesus é sobre todos. Todo outro nome, de que o Pai realmente o exaltou sobremaneira. Porque na dinâmica da Trindade, não existe quem é maior ou quem é melhor. Não existe disputa. É o tempo inteiro um exaltando o outro.
O Espírito Santo toda vez conduzindo nosso coração a Cristo, conduzindo nosso coração a Cristo. Cristo, ao falar sobre o Espírito Santo, ó, vai vir alguém aí, né, que é o outro consolador, e é melhor que eu vá para que ele venha. Eu estou indo, mas eu não deixarei vocês órfãos. E aí Jesus falando do Pai, Jesus diz assim, olha, eu oro para que vocês sejam um, assim como eu e meu Pai somos um. É o tempo inteiro um exaltando o outro. Na verdade, o ser humano ele é criado na expectativa de que o ser humano possa provar para com Deus o mesmo prazer que a Trindade tem em si mesmo. Olha quão profundo isso. Eles cantavam um cântico, esses seres viventes prostrados cantavam um cântico dizendo, tu és digno, agora para o Cordeiro, tu és digno de receber o livro, de abrir os selos, porque foste morto. E com teu sangue compraste para Deus. Gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono bem como seres viventes dos anciãos. Opa, outros aqui personagens. Se juntam agora ao relato. Se juntam agora à visão. Até então, só adoravam anciãos e os seres viventes. Mas agora, olhei e vi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões, milhões. Você já viu 1 milhão de pessoas na tua frente? Consegue imaginar isso? Milhões, não era 1 milhão, era milhões de anjos agora. Então milhões de vozes muito mais bonitas que as nossas. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos. Então imagina, vou falar isso porque tá fresco na minha memória. Sabe a cena final de Vingadores Ultimato? Cena que tá ali. Pra você que não tá familiarizado, né? Você tem uma saga de filmes chamada Saga Vingadores. E ali os Vingadores são os heróis mais poderosos da Terra, eles têm que lutar contra o vilão. E aí chega um determinado momento que todos os heróis se juntam ao encontro desses heróis. E a cena que é muito clássica no filme é quando tá ali o Capitão América, já sem muita esperança, porque ele ia ter que enfrentar ele, mais o Thor, só ele e o Thor, o Homem de Ferro, iam ter que ir ali enfrentar um exército inteiro. Mais o Thanos. E aí o Capitão ouve alguém chamando. E todos aqueles que haviam sido presos, né, enfim, quem assistiu o filme sabe. Todos aqueles que ficaram presos ali durante 5 anos, eles voltam para se juntar a uma batalha final. Eu imagino a cena a cena quando João descreve que ouviu anjos, eu imagino todos os anjos voltando. Aparecendo, vindo lá de longe. Cantando, louvando. Eis que eu vi. Já era uma adoração profunda, já era uma adoração fantástica, fabulosa. Mas aí você vem todos aqueles anjos, toda aquela quantidade de anjos vindo, ficando ao redor do trono. Eles rodeavam o trono bem como seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz, todos juntos. Digno é o Cordeiro, porque foste morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória, louvor. Olha tudo que ele merece. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo do mar. Então não basta somente os milhões de anjos. Todas as criaturas existentes no céu, ou seja, no céu, na terra, debaixo da terra, no mar. Provavelmente ele está falando aqui até dos animais. Sabe, esses dias eu vi um fotógrafo, ele fotografou no Polo Norte. No Polo Norte tinha uma cruz, assim, um monumento de cruz. Não se sabe quem plantou aquele monumento, mas havia um monumento de cruz. E o urso polar chegou e fez isso aqui. Assim, eu tô falando como se você estivesse me vendo, né? Mas ele chegou, juntou as patinhas, as patonas, né? O urso polar enorme, juntou como se estivesse fazendo uma oração. Um animal. Mas sabe, se a Bíblia fala que Deus colocou a eternidade no nosso coração, e fala que as criaturas agora, no céu, na terra e no mar, se juntam em adoração, significa que existe algo dentro dos bichinhos também.
que os leva a entender a existência de um Criador. Então, quando eu vi esse retrato, essa foto, na hora eu acreditei, possivelmente. Aquele urso, aquele animal, olhou para a cruz e entendeu algo. Aquele animal que a ciência considera irracional, olhou para a cruz e entendeu algo. E na Bíblia a gente consegue encontrar parâmetro para isso. Não estou cravando uma interpretação, estou propondo. Possivelmente. Então, possivelmente, a gente tem ali seres viventes, anciãos, milhões e milhões, milhares de anjos. Agora as criaturas que possivelmente são animais, se unindo. E dos animais saía também um dizer, uma voz, dizendo: aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória, o poder para todo o sempre. Os 4 seres viventes disseram amém. E os anciãos, para variar, prostraram-se e adoraram. O que o ancião disse para João, ele disse também para nós hoje. O que o ancião disse para João, Jesus diz para nós hoje: não chores. Só que é próprio Jesus que está dizendo, então ele diz: não chores, porque eu venci. Eu sou o digno de abrir o livro. Eu sei que a gente tem vivido dias de muita preocupação, de notícias que não são nada animadoras. Mas eu quero que os nossos olhares estejam realmente voltados e continuem fascinados. Eu temo que, pela vida corrida que a gente vive, talvez problemas dentro da igreja, divisões dentro da igreja, sabe? Talvez falta de apoio da igreja nos faça perder um pouco a fascinação. Mas que esse simples episódio, que essa simples mensagem, de menos de 1 hora, ela sirva para voltar os seus olhares para aquele que está sentado no trono. E não só voltar os seus olhares, mas ativar em você novamente a fascinação. Os seres viventes são cobertos de olhos porque 2 não são suficientes. Que possamos provar, nem que seja uma faísca dessa fascinação que eles têm. Que possamos crer que não temos motivos para chorar. Que não temos motivos para nos preocupar. Para nos exasperarmos. Porque o Cordeiro venceu. Aquele que se assenta no alto e sublime trono, que a aparência como de jaspe de sardônio. Aquele Cordeiro que parecia ter estado morto e está no centro do trono. Venceu. Venceu. O Cordeiro venceu. E reina com justiça. E em breve voltará. Sabe, eu sou adventista do 7º dia. E a igreja adventista ela surge de um contexto totalmente escatológico. Leva até isso no nome. Mas isso não é uma mensagem do adventismo. O Maranata ele deve estar presente no coração de todos nós. Não somente o desejo de vê-lo voltar, mas o desejo de ser responsável por apressar esse retorno. O Maranata não é um clamor, mas é um comportamento. Saiba que você possa ser encontrado neste momento. Você possa ter um reencontro, na verdade, com a fascinação. Que você possa se ver fascinado de novo. Eu quero convidar você do jeito que você está agora, seja no carro, seja na academia, seja qualquer lugar que você estiver, na sua casa, no seu trabalho. Do jeito que você está, a juntos orarmos. Vamos orar pelos conflitos, vamos orar pela nossa fascinação, pelo nosso coração. E vamos orar pelas nossas igrejas. Ok? 3 coisas: conflitos, nossa fascinação e a igreja. Querido Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua santa presença. Pedindo, Pai, que o Príncipe da Paz intervenha sobre os conflitos que estão para acontecer ou já estão acontecendo há alguns anos. Sabemos que existem sinais proféticos que apontam para o Teu breve retorno. Mas, Pai, assim como Moisés
intercede pelo povo. Assim como Abraão intercede por seu sobrinho. Nós intercedemos por todas as mães, crianças, idosos, pessoas neurodivergentes, pessoas com limitações físicas, pessoas que são dependentes, animais indefesos. Nós intercedemos por cada um deles que estão em zona de guerra neste momento. Nós intercedemos por cada vida inocente, Senhor. Nós intercedemos por cada líder que esteja mal intencionado. Por cada líder que tenha nas suas mãos tamanho poder de destruição e que esteja mal intencionado. Nós intercedemos por cada um deles, Pai. O Senhor ama cada um deles. O Senhor entregou o seu próprio Filho pela vida de cada um deles. Pai, Tu és poderoso para cessar todos esses rumores num estalar de dedos. Intervenha se for da Sua vontade. Sobre aqueles que já foram feridos, sobre aqueles que já sofreram perdas. Que a paz que excede a todo entendimento alcance o coração de cada um deles agora. De igual modo, venha nos fascinar de novo, Senhor. Que Teu Espírito, que o poder do Teu Evangelho reacenda a chama que tenha se apagado, porventura, nos nossos corações. Que venhamos a nos fascinar novamente, a brilhar os nossos olhos, a ouvir sobre aquele que está assentado no alto e sublime trono. De igual modo, também pedimos pela Tua noiva. Reacende o coração da Tua noiva, para que possamos buscar óleo extra, para que possamos entender que Maranata não é apenas um clamor, mas um comportamento, que possamos nos tornar, diante de tamanha incumbência, de anunciar o Teu Evangelho, responsáveis e responsivos, com um olhar de compaixão e amor para o mundo que está ao nosso redor, Senhor. Que possamos interceder mais pelos nossos líderes, pelas nossas governanças, sempre com os olhares fascinados sobre a maior governança de todos os tempos, sobre a maior governança do universo, que prometeu que voltaria, vai voltar. Muito em breve, Senhor. Nós o esperamos. Que o Maranata jamais se apague do nosso coração. Nós o esperamos. Em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Uau! Não sei como foi para você, mas para mim que estou aqui do outro lado foi poderosíssimo. Não por uma pregação simplesmente, mas pelo poder da palavra de Deus. Se você foi tocado, se você foi alcançado de alguma forma, compartilhe este conteúdo com o maior número de pessoas que você puder. E a gente se vê no próximo conteúdo.